E eu já escutei uma relação ou outra das pessoas chegarem, Guto, olha, eu comungo, porque sou de segunda união, e o meu padre me autorizou que eu comungue. Né? Eu fui conversar com ele, ele disse, não, aqui você pode. Né? Como que a gente lida numa situação como essa? E às vezes, não, eu vou naquela paróquia porque aquele padre disse que lá pode comungar, não tem problema, eu sou de segunda união e tal. Como que ali esses casais eles devem lidar em situações específicas em que a gente escuta falar que tem essas permissões que a gente de vez em quando escuta essas situações? Então, claro que assim, eu não me sinto à vontade para julgar a consciência dos padres que às vezes permitem alguma coisa que em tese na igreja não é permitido. Eu coloco a posição como eu me posiciono. Então eu queria que mesmo as pessoas que têm o seu padre, quem sou eu para julgar quem eu nem conheço, né? Então talvez diante de Deus aquele padre está fazendo o melhor que ele pode e talvez ele esteja certo diante de Deus. Então eu não entro na questão da consciência. Eu vou falar do modo como eu me posiciono. Eu não me sinto à vontade para tomar uma decisão sobre uma coisa que a igreja, de maneira geral, decide diferente, desde a Familiares Consórcio do Papa João Paulo II, onde se diz que a igreja renova o seu costume de não admitir a comunhão àqueles que vivem na situação irregular. Lá se usava uma linguagem que hoje, graças a Deus, se abrandou, porque lá se falava que estão em pecado, né? Que estão como que persiste no pecado. Hoje dizemos a pessoa está numa situação irregular. Por quê? Porque se os papas estão dando orientações sobre isso, me parece que os fiéis teriam a capacidade de entender que eu estou dizendo que eu estou seguindo o que o Papa coloca. Quase que eu dizer que aqui você pode, eu fico meio assim, quer dizer que o Papa fala uma coisa que ele está dando, que ele é o legislador supremo, que na verdade nós seguimos a fé dele, a fé de Pedro, né? Ele que confirma a gente na fé, seja por que razões forem, que a disciplina é assim. O Papa Francisco demonstrou que ele tinha vontade de questionar e pensar na possibilidade de mudar a disciplina. Eu também acho que poderia haver alguma possibilidade, mas entre eu achar que se poderia fazer para eu decidir achando que... O risco é de que eu seja arbitrário. O risco é de que eu decida pela cara, de que eu decida porque a pessoa é querida a mim. De repente chega um outro que eu julgo, que não, isso aqui não me parece que fez aquela... Eu não me vejo na condição de julgar que esse pode, que aquele não pode. E se o Papa colocou uma norma geral, eu prefiro seguir a norma assim. Então, é uma postura que eu tenho. De mais a mais, em geral, isso gera... E aí, nesse caso, se o padre não se certificar de que isso que eu vou dizer não acontece, daí, nesse caso ele está errado. Se isso gera escândalo, então daí ele está errado. Se porque eu digo isso, as outras pessoas que não compreendem, e eu não tenho que criticar a pessoa porque ela não compreende, porque, como eu disse, a pessoa da minha família só teve a noção daquilo ali o dia que ele tocou, enquanto isso ele estava de boa fé naquilo que ele era capaz de compreender, eu não sabia explicar aquilo para ele. É como se eu começasse a falar mal de quem vivia no tempo da escravidão e que não fazia nada. Como se eu tivesse certeza que se eu estivesse lá eu não ia ser... A justiça é um atributo divino. Então, aonde eu não preciso ser o juiz, e no tribunal preciso ser juiz, eu não busco isso, querer julgar as pessoas. Então, eu causar um escândalo... dizendo, não, ele tem que entender, ele tem que aceitar, eu não estou nem aí com aquilo. Bom, daí eu não estou sendo pastor se eu fizer isso. Além do que, já aconteceu muitas vezes, nesses encontros de segunda união, onde eu falava sobre isso, muitas vezes aconteceu que a pessoa me falava assim, padre, mas eu fui no padre da minha paróquia e ele falou que não tem problema nenhum e que eu posso comungar. Então eu não dizia que o padre, eu falava, olha, o padre, eu não julgo o padre.
Mas ele está dizendo para você que a igreja permite. Eu mostro para você a Familiares do Consórcio número 84, onde diz que não. E mostra os outros papas. Ah, não, mas tem o Papa Francisco. Então me mostra onde que ele disse que ele mudou isso. Na Amoris Laetitia ele coloca a possibilidade, ele cita numa nota de rodapé uma fala dele, que talvez se poderia chegar a esse discernimento, o que demonstra que parece que ele tinha essa vontade. Mas ele fez isso no sínodo. Ele não quis contrariar o consenso do sínodo. Então me parece que ele não, claramente ele não fez essa mudança. Claramente ele não fez. E aí eu falo com toda a convicção, porque quando eu estive em audiência com os bispos e com ele, eu fiz uma pergunta na qual ele respondeu, onde ainda confirmava isso. E eu falei, olha, Amoris Laetitia é um documento tão bonito, mas ficou esquecido. Foi, pois é, todo mundo ficou na expectativa de que a gente ia autorizar os de segunda união a comungar. E como não autorizamos, largaram isso eu escutei do próprio Papa. Do próprio Papa, em audiência nossa. Por quê? Porque o que ele fez, e o que ele fez foi maravilhoso, porque ele está nos questionando. Ele chegou a dizer assim, de nada adiantaria, por força de decreto, de lei, eu dizer, olha, quem é de segunda união pode comungar, se nós continuássemos olhando torto para aquela pessoa. Porque o que faz a pessoa sofrer é se sentir excluída. E por isso que os encontros de segunda união muitas vezes fazem a pessoa perceber que ela não é excluída da igreja, lugar dela, que ela não é excomungada da igreja. Mas que eu não posso comungar, sim, mas a tristeza é porque lá no meio da multidão eu não vou, e quem vai fica por cima achando que está... Não está dito que esse aqui que comunga lá na frente está salvo e que o outro que não comunga não está. O Concílio de Trento diz assim que há 3 modos de comungar. Concílio de Trento. Há os que comungam apenas sacramentalmente. E essa comunhão, apenas assim, recebe só a hóstia consagrada, mas sem conversão, sem nada. E esta comunhão não lhe traz benefício nenhum. Antes, comunga sacrilegamente. São Paulo diz que a pessoa come e bebe a própria condenação. Outros, por algum problema, não podem comungar, por alguma razão não podem comungar, mas por um desejo profundo recebem espiritualmente e recebem o mesmo fruto que receberiam se estivessem comungando sacramentalmente. E outros recebem dignamente, em estado de graça e tal, com todas as condições, e esses aproveitam. Quer dizer, a comunhão sacramental, ela é a expressão da comunhão espiritual. E alguém vai dizer, não existe esse negócio de comunhão espiritual. A comunhão não serve para alimentar o corpo. Se não servir para alimentar o espírito, então não serve para nada. A comunhão que eu busco é espiritual, através do sacramento. Agora, se for possível, por algum obstáculo que eu receba sacramentalmente, tanto quanto acontece com a confissão é o único modo ordinário de se receber o perdão dos pecados. Mas na impossibilidade, não dificuldade, na impossibilidade, com um ato de contrição perfeito, na impossibilidade, não é difícil, porque na impossibilidade a pessoa pode obter o perdão por esse ato de contrição perfeito, não é? Deus não está amarrado nos sacramentos, que é só assim que eu entro em comunhão com a pessoa. Os sacramentos são meios. Então, é importante que eu entenda que quando eu estava nesses encontros, e às vezes eu falava isso para a pessoa, olha, a posição da igreja não é essa. Eu falava, mas por que o padre deixou? Eu falei, não, porque ele fica penalizado de ver você sofrendo, é uma boa intenção que ele tem. Mas qual era a questão? A pessoa não estava satisfeita. Porque ela quer saber o que a igreja permite, não o que o padre acha. Entende? Aí a acolhida, o acompanhamento, isso aqui faz a diferença. Eu já tive testemunho de casais de segunda união que não comungam, que obedecem à igreja, que fazem a comunhão espiritual,
E o testemunho de fé e de amor à Eucaristia que eles dão, assim, se difunde assim com todo mundo que convive com eles, até com os da pastoral familiar, que, né? Então, digamos assim, que a gente não resolve tudo por decreto. O caminho é uma conversão que não é só dizer que o padre é bom. Tem uma comunidade que precisa caminhar. E eu causar um escândalo, então espero que nesses casos aí, em que o padre assumiu isso diante de Deus e falou isso para a pessoa, que ele tenha tido critérios, além do acompanhamento, os critérios de não escandalizar e de dizer para a pessoa também, olha, eu estou assumindo isso aqui, mas você não vai sair dizendo por aí que não tem problema, porque não é isso que eu estou dizendo. Então, o escândalo, isso nós não podemos causar. Jesus dizia, é natural que aconteçam escândalos, mas ai de quem causar. Seria preferível colocar uma pedra de moinho no pescoço e atirar no mar. Senão não podemos escandalizar. E a fé simples da pessoa, tradicional, e daí? Ele está excluído porque ele é simples e tradicional? Não é? De mais a mais, é compreensível que quem luta pelo casamento a duras penas talvez não tenha tanta facilidade de entender que o outro casamento acabou e que eles... E outros vão dizer, mas Jesus não disse que não pode divorciar. Veja, não é simples. E não sendo simples, o que eu digo? Não podemos dar decisões simplórias. É complexo, é mais difícil, dá mais trabalho, tem que acompanhar, não é tão simpático, né? Se eu dissesse aqui, não tem problema nenhum, que isso aqui é preconceito, talvez agradasse mais pessoas. Mas não é isso que a gente quer, né? O que a gente quer é fazer uma caminhada para Deus, estar em comunhão com Ele cada vez mais, não é? Eu prefiro fazer aquilo que é permitido, seguir a igreja, né? A igreja tem a sua palavra, né, sem a qual nenhum de nós teria ouvido falar de Jesus Cristo, né, se não fosse a igreja.